Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu queria começar esse vídeo agradecendo a galera do Instagram que votou lá na nossa enquete e escolheu o tema do vídeo de hoje. Foram mais de 60 votos, para quem tem 400 inscritos é uma interação muito boa. E muito obrigado galera, e esse vídeo hoje é pra vocês e eu espero que ajude muito vocês. Antes de começar o vídeo, eu já peço para que você se inscreva, cara, deixa um gostei e deixa um comentário, mano. Se você tá gostando dos vídeos, deixa um comentário que, além de me impulsionar a fazer mais vídeos para vocês, impulsiona o vídeo chegar mais longe também. Então, não sai sem deixar um comentário, cara, não sai sem deixar um comentário para alegrar a nossa vida, amém? Então galera, hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês sobre ansiedade e tá dando alguns conselhos na prática pra galera que tem sofrido com esse mal, beleza? Mas antes de a gente entrar no conteúdo bíblico e antes de a gente começar a dar esses conselhos, eu queria estar contando um pouquinho para vocês de como a ansiedade entrou na minha vida e de como eu tenho lutado para vencer essa doença. Bom, eu não sofro de ansiedade, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou uma pessoa muito de boa, não tenho dificuldade para dormir, não tenho dificuldade para me estressar, sou uma pessoa muito tranquila, às vezes até tranquila demais. A ansiedade entrou na minha vida através da vida da minha esposa. Eu sou casado há 1 ano e 3 meses e quando eu conheci ela, eu conheci também a ansiedade. Para quem não sabe, eu sou casado com a Luana e ela sofre de ansiedade desde os 15 anos. Ela sempre teve essa dificuldade com essa doença e quando eu conheci ela eu já sabia disso tudo. Inclusive quando eu conheci ela, ela me contou toda a história dela com ansiedade, todos os problemas com depressão, de todos os tratamentos que ela já havia feito, e eu realmente decidi entrar na vida dela para mudar a vida dela e para ajudar ela nessa doença. Mas até então, eu vou ser bem sincero com vocês, para mim a ansiedade não era uma doença séria, para mim a ansiedade era uma doença supérflua que atingia somente pessoas que tivessem uma boa condição, não era algo, sabe, que atingisse tantas pessoas. Eu considerava a ansiedade uma coisa supérflua, até que quando nós ainda namorávamos, eu vi a Luana tendo a sua primeira crise de ansiedade. Nós estávamos no quarto, eu lembro como se fosse hoje, e ela de repente, ela já tinha tido um dia bem difícil e de repente começou a estourar aquilo. Aquela pessoa que eu conhecia, de repente ela não estava mais do meu lado, era outra pessoa, ela estava totalmente transtornada. E antes mesmo disso acontecer, quando a gente se conheceu e ela falou das suas dificuldades, eu, como um bom cristão, eu já sabia que eu ia casar com ela e eu comecei a me posicionar para saber mais do assunto, para tentar entender um pouco mais do assunto, sabe? Eu comecei a ir atrás de literatura, eu comecei a ir atrás de vídeos, eu comecei a pesquisar sobre a doença, eu comecei a me inteirar sobre a doença para que quando aquilo acontecesse, eu pudesse de alguma forma ajudar ela. Então, eu fui atrás de livros do Augusto Cury, como controlar a ansiedade, comprei todos os volumes que tinha, eu vi muito vídeo sobre ansiedade, eu conversava muito com ela sobre o que desencadeava, como começava, o que fazer quando isso acontecia, o que poderia ajudar. E até que o dia aconteceu e eu não fiz nada daquilo, eu não lembrei de nada, porque pra mim era uma experiência nova, eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu só lembro de ela correr pro pai, correr pra mãe dela e pedir ajuda, porque eu tava impotente, não sabia o que fazer. Então esse foi o meu primeiro contato com a ansiedade. E não muito tempo atrás, eu tive alguns probleminhas com ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, né? Alguns em um excesso maior, outros aquela ansiedade normal do que vai acontecer. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, como eu disse, mas algum tempo atrás, devido a muitas coisas que eu estava passando, algumas frustrações, algumas dificuldades, alguns problemas, eu comecei a ficar um pouquinho ansioso, eu comecei a ficar um pouquinho ansioso, eu comecei a ter dificuldades dessa mesma forma, que estavam se encaminhando assim para uma pequena, muito pequena ansiedade mesmo, mas nada que se compare ao que as pessoas têm de dificuldade. Então, naquele momento eu estava lendo muito, estudando muito a carta de 1 Pedro e estava orando muito em cima disso, estava buscando muito o Senhor em cima disso. A minha vida de oração sempre foi uma vida muito constante, e um dia, no meu período de oração, no meu momento de oração, enquanto eu estava orando, preocupado com muitas situações que estavam acontecendo na minha vida, eu lembrei sobre o que Pedro fala para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. E
E é claro que ele está falando ali num contexto de jovens, ele está falando ali num contexto de se humilhar, ele está falando num contexto que não é o que eu vou abordar hoje, mas eu lembrei daquilo e eu comecei a fazer aquela oração, eu comecei a dizer: Senhor, eu lanço sobre ti toda essa pequena ansiedade que eu tenho, mas que está me atrapalhando, eu lanço sobre você tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu lanço sobre você, toma esse fardo, Senhor, porque o Senhor já levou isso por mim. E naquele momento eu comecei a realmente me sentir aliviado por Jesus, eu comecei realmente a me sentir bem, comecei a me sentir leve e saí do quarto de oração outra pessoa. E no outro dia eu contei essa experiência pra Luana, minha esposa. Uma das poucas vezes que eu vi ela olhar pra mim, das muitas conversas que a gente já teve, dizer: olha, faz sentido isso, vou aplicar na minha vida, tenho que fazer mais. Quando o olho brilha, quando a gente fala alguma coisa que ajuda a pessoa e de repente o olho dela brilha, foi o que eu senti. Eu sempre quis muito gravar um vídeo sobre ansiedade, mas como é um assunto muito complexo, como é um assunto muito difícil e como as pessoas que sofrem com ansiedade acabam se fechando muito, eu esperei o momento certo para que eu pudesse trazer um conteúdo que ajudasse vocês e que não ofendesse vocês, mas que também confrontasse vocês a quererem sair desse mundo, a querer se desvincular dessa doença, a querer serem curados. E eu quero te encorajar muito a procurar um tratamento espiritual, a procurar uma igreja, a procurar alguém que possa te ajudar espiritualmente, mas também a procurar um tratamento psiquiátrico, procurar um tratamento psicológico. O uso de medicamentos não é errado quando controlados e indicados por um médico, mas procure tratamento. Não fique levando com a barriga e achando que isso é normal. A ansiedade não é normal e a ansiedade faz mal. Então procure um tratamento, amém? Bom, e o que é a ansiedade? Bem resumidamente, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Ela é como se fosse um mecanismo de defesa e ela ativa o nosso corpo sempre que a gente se encontra em perigo, ou sempre que a gente se encontra em uma situação não agradável. Só que isso varia muito de pessoa para pessoa. Isso pode ser para algumas pessoas algo terrível e para algumas pessoas algo simples. Então depende muito de pessoas para pessoas. Só que uma coisa que eu notei nas muitas conversas que eu tive com a minha esposa, nas muitas vezes que eu vi ela com ansiedade com o passar do tempo, é que a pessoa com ansiedade, ela se sente perdida, ela não sabe onde ela está, ela não sabe o que fazer, ela só consegue sentir medo, ela só consegue se sentir triste, ela só consegue chorar. Então eu queria trazer para vocês alguns aconselhamentos que estão lá no livro de Filipenses, que eu vou ler com vocês agora. É Filipenses 4, 6 e 7. Cara, se você tá vendo essa parte é porque a gente vai ter que dividir o vídeo porque ficou muito grande e nós ainda não temos uma audiência para ver vídeos muito grandes. Então, se você estiver vendo essa parte, daqui no outro dia já sai o outro, beleza? Fique com Deus, amém. É nóis.